Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre ações afirmativas e se elas realmente fortalecem ou não o mérito. O debate sobre a meritocracia e as ações afirmativas é uma das questões mais complexas da filosofia política e da gestão atual. De um lado, nós temos críticos que argumentam que as cotas privilegiam grupos em detrimento do esforço individual, supostamente violando a isonomia. Do outro, nós temos defensores apontando que a meritocracia pura, sem igualdade de oportunidades, é uma ilusão que ignora o abismo entre o ambiente próspero de uns e o fracasso imposto a outros. A grande questão que guia esta apresentação não é se as cotas violam o mérito, mas se a própria meritocracia pode existir de forma justa, sem mecanismos que nivelem o ponto de partida. É curioso notar que a palavra meritocracia não nasceu como um ideal positivo, mas como uma sátira distópica. Em 1958, o sociólogo Michael Young criou a fórmula mérito é igual a QI mais esforço, para descrever uma sociedade futura opressora. Young alertou que, ao contrário do passado, onde o fracasso era atribuído à má sorte, em um sistema meritocrático, os perdedores internalizariam seu fracasso como uma falha pessoal e de caráter. Paralelamente, a elite se tornaria arrogante e sem empatia, acreditando que seu sucesso é inteiramente merecido e fruto apenas de si mesmo. E aqui eu paro para falar sobre a questão do acaso, coisa que a elite normalmente esquece. E aí eu me coloco na elite também, tá? Eu, por exemplo, sou de uma família pobre, não sou de uma família rica. Meus pais se mataram para dar condições para que eu tivesse uma boa educação. Então, eu deveria pensar, bom, todo o mérito é meu. Não, não é só meu. Nós temos a questão do acaso, que a gente poderia dizer também de sorte. Ou seja, em algum momento da minha vida eu tive a oportunidade de estudar em um bom colégio. Primeiro, na minha época, eram bons colégios, os colégios públicos eram muito bons. Eu fui fazer um colegial muito forte numa escola pública, pagando não sei quantas milhões de vezes, porque meu pai não tinha tanta condição assim. E também eu fui para uma universidade, aí sim eu estudei, fui para uma ótima universidade, eu fiz a graduação na Unicamp mesmo, e depois eu fui fazer pós-graduação na USP, fui para o exterior, mas tudo foram condições que foram me dadas, porque eu consegui também fazer um estágio, desenvolver pesquisa durante a graduação. Eu fui para a USP já com um convite do professor da área para ficar na Unicamp. Era assim naquela época, certo? Mas eu não posso dizer que tudo aconteceu por causa dos meus méritos inteiramente, porque muito foi relacionado ao acaso. E que bom que isso aconteceu. E aí, continuando, né, gente? A ideologia moderna ela ignora este alerta e transforma a meritocracia em uma ferramenta para legitimar desigualdades herdadas. Aqui eu vou resgatar Pierre Bourdieu. E na sua sociologia, ele nos ajuda a entender porque a meritocracia pode ser excludente. Ele introduziu o conceito de capital cultural, que são os conhecimentos, idiomas, viagens e contatos herdados familiarmente pelas classes dominantes. O sistema educacional valoriza esse capital e o premia como se fosse um talento natural, enquanto penaliza aqueles que enfrentam barreiras estruturais, como escolas precárias e necessidade de trabalho precoce. Quando o teste avalia essas duas realidades de forma idêntica, ele não está medindo o esforço, mas sim o privilégio acumulado, disfarçado de mérito. O filósofo Michael Sandel aprofunda o alerta de Young ao falar sobre a retórica da ascensão. Quando a sociedade repete incessantemente que basta se esforçar para chegar lá, não é verdade, essa mesma sociedade gera arrogância nos vencedores e uma profunda humilhação naqueles que não sobem, fazendo-os sentirem culpados pelo próprio fracasso. Essa meritocracia que eu considero tóxica corrói a solidariedade e o bem comum, sendo um dos grandes motores do ressentimento social e da polarização política extrema que vivemos hoje. E nesse momento eu não poderia esquecer de John Rawls e seu véu da ignorância.
ele nos diz que todas as nossas características basicamente são quase uma loteria genética, onde a gente herda a nossa posição social, e isso para ele é moralmente arbitrário, está completamente fora do controle do indivíduo. E aí ele introduz um princípio chamado princípio da diferença, onde o Estado deveria agir para tentar sanar essas diferenças, essas desigualdades tão grandes, através de ações que ajudem a melhorar a equidade. Assim, Rawls ele fala com clareza, as cotas ou as ações afirmativas, né, elas são uma forma do Estado agir para que haja uma diminuição dessas desigualdades, e ele acredita que isso é moralmente exigido para garantir que essa loteria genética ou os efeitos dela sejam diminuídos. E para também garantir uma competição genuína. E agora nós vamos falar sobre o economista Amartya Sen, brilhante, que expande a visão de justiça, argumentando que não basta apenas distribuir recursos materiais. É preciso também garantir a liberdade substantiva ou a capacidades, que ele dizia. Isso significa dar aos indivíduos a liberdade real de escolher a vida que valorizam. Fatores como o racismo estrutural e a pobreza extrema atuam como privações de liberdade que impedem a conversão de recursos em realizações reais. Desta ótica, as ações afirmativas não são assistencialismo, mas mecanismos que restauram a liberdade substantiva do indivíduo de agir e participar plenamente da sociedade. E aí eu vou recapitular nossos teóricos. Bourdieu nos mostra que o jogo é viciado pelo capital cultural, exigindo o combate à reprodução de privilégios. Sandel adverte que a meritocracia gera arrogância, demandando a cura do ressentimento social. Rawls aponta a arbitrariedade da loteria genética, fundamentando o favorecimento dos vulneráveis. E, por fim, Amartya Sen demonstra que focar apenas em renda é insuficiente, sendo necessário expandir as liberdades reais. E no Brasil, esse debate teórico ele ganhou uma materialidade jurídica. Apesar da Constituição de 88 prometer igualdade perante a lei, uma igualdade formal, isso se provou insuficiente num país marcado por desigualdades históricas. O grande marco ocorreu em 2012, quando o STF decidiu por unanimidade pela constitucionalidade das cotas raciais e a lei de cotas foi implementada. Portanto, o STF também faz coisas boas, gente. Olha que legal. O STF reconheceu que tratar todos de forma idêntica perpetua a injustiça e que as ações afirmativas são mecanismos vitais e transitórios para garantir a igualdade material. Ou seja, condições concretas para que a justiça ocorra na realidade. Havia uma grande preocupação que a introdução de cotas diminuísse a qualidade acadêmica dos cursos, principalmente os cursos mais elitizados. Contudo, isso não aconteceu. Evidências empíricas, como por exemplo do ENAD, mostram que esse é só um mito. Na prática, a gente percebe que no começo os alunos que vêm, por exemplo, do ensino médio, têm mais dificuldade, mas depois eles atingem, rapidamente, na realidade, eles atingem o mesmo nível dos demais alunos. Assim, o desempenho acadêmico de alunos cotistas é frequentemente igual ou superior ou estatisticamente equivalente aos de não cotistas. O que se observa é uma evolução acelerada. Os estudantes cotistas demonstram uma curva de aprendizado, como eu já disse, muito mais íngreme, conseguindo reduzir ou eliminar o gap inicial ao longo da graduação. E esses dados, obviamente, nos obrigam a reavaliar como medimos o sucesso. Pensemos, por exemplo, na distância percorrida. Se um aluno da elite, com todos os recursos, chega à universidade com nota 90, e um aluno cotista, superando barreiras de trabalho, distância e escola precária, chega com nota 85, na minha cabeça, quem demonstrou mais esforço relativo? Na minha cabeça, é o segundo. Além disso, dados indicam que a taxa de evasão entre cotistas é frequentemente menor, pois a permanência na universidade é valorizada como uma conquista vital. Resiliência e capacidade de aprendizado são componentes essenciais do mérito que vestibulares brutos não conseguem capturar.
O conceito de mérito ele precisa evoluir um pouco. Devemos abandonar a equação simplista de mérito igual à nota da prova. A nova equação entende que o mérito real é o resultado de talento mais esforço, multiplicados obviamente, pelas oportunidades, gente, somados à capacidade de superação de barreiras estruturais. Nessa visão atualizada, as ações afirmativas não são o oposto da meritocracia, gente, não são. Elas são, na realidade, a calibragem necessária para que o sistema meritocrático seja íntegro e medido com verdadeira justiça. Fora do âmbito acadêmico, o mercado também comprova o valor da inclusão. A diversidade não é apenas caridade, é inteligência coletiva, é ativo estratégico. Ambientes homogêneos criam pontos cegos e pensamento de manada. Equipes diversas em setores como saúde, tecnologia e bancos resolvem problemas complexos com mais eficiência, superando equipes apenas altamente inteligentes e gerando retornos financeiros significativos pela promoção da inovação robusta. E aí é fundamental a gente também analisar as críticas. Por exemplo, o economista Thomas Sowell alerta para a teoria do descompasso, que é o chamado mismatch, argumentando que colocar alunos em níveis acadêmicos para os quais não estão preparados gera frustração, reprovação e evasão, prejudicando os próprios beneficiados. Ele também aponta que elites das minorias podem capturar esses benefícios. Contudo, se a gente falar do cenário brasileiro, dados robustos do Centro da Educação Superior refutam completamente esse cenário catastrófico. As políticas de assistência estudantil e o suporte institucional adequado demonstram que é possível mitigar o mismatch e converter o ingresso em sucesso e formatura. Em vez de vermos as cotas como uma facilitação, devemos entendê-las como um filtro seletivo mais sofisticado. O vestibular tradicional ele gera inúmeros falsos negativos, descartando talentos promissores apenas porque esbarraram em barreiras superficiais. Por exemplo, como não ter dinheiro para um cursinho. As ações afirmativas corrigem essa miopia estrutural, resgatando a capacidade humana e revelando potenciais que, sem as cotas, permaneceriam ocultos e seriam desperdiçados pela nossa sociedade. O futuro exige uma mudança cultural. Precisamos redefinir o mérito, abandonando a visão ingênua e adotando um mérito contextualizado. Essa nova ética demanda a humildade dos vencedores. É preciso reconhecer o imenso papel do acaso, isso é verdade, do contexto familiar e do apoio comunitário no sucesso de cada um. Devemos transitar da cultura do ego, competição vitória, né, gente, para o eco, construção de uma sociedade de iguais, onde o talento individual sirva ao bem comum. E aqui, já finalizando, eu deixo 3 provocações para a nossa liderança e gestão. Vai lá, primeira. Como que a arrogância, o hubris, né, meritocrática afeta a cultura das nossas organizações? Nossos processos seletivos estão realmente encontrando talentos ou apenas medindo o privilégio do capital cultural? E a terceira, estamos apenas oferecendo recursos ou estamos construindo verdadeiras capacidades e autonomia para as pessoas? O que vocês acham? Eu posso dizer que a meritocracia sem equidade é apenas uma aristocracia disfarçada. Esse mito foi desfeito pela teoria de Bourdieu e Sandel. A evidência real, amparada por dados do IPEA e do INAD no contexto brasileiro, mostra que a resiliência dos cotistas se traduz em capacidade analítica e profissional. A justiça histórica foi validada pelos nossos tribunais como um mecanismo de reparação necessário. O futuro da produtividade e da justiça social está em reconhecer que derrubar barreiras à oportunidade não rebaixa os padrões, mas sim, obviamente, revela talentos ocultos e constrói uma sociedade muito mais dinâmica e forte. E aí, pessoal, eu gostaria de dizer para vocês o seguinte: se vocês gostaram, beleza, deixe seu like, vai para mais pessoas. E se achar adequado, por favor, né, inscreva-se no canal. Um grande abraço a todos e espero vê-los brevemente.